Olá pessoal, paz e bem. Na aula de hoje nós vamos ver o que é literatura e para que serve. Noções básicas. Vamos ler alguns poemas para que a gente possa se familiarizar com eles. O primeiro poema selecionado foi Vou-me embora para Pazárgada, Manuel Bandeira. Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água, para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Nós vemos aí um eu lírico totalmente entristecido com a sua vida real e tentando buscar um outro lugar para se viver e ser feliz. Quantos de nós já não passamos por isso? Depois nós temos ainda o Manuel Bandeira brincando aqui com a tonicidade das sílabas, átona e tônica, átona e tônica. Então, quer dizer, uma baixa e uma alta, uma baixa e uma alta. E com essa brincadeira da tonicidade das sílabas, ele vai desenhando na mente do leitor uma onda, desde o momento em que ela começa até esse miolo aqui, olha, esse meinho, em que ela permanece um pouquinho lá em cima, para depois começar a surgir a queda, até ela se acabar na praia. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda a onda, ainda anda. Aonde? Aonde? A onda, a onda. Veja que é uma função lúdica, né? Também serve para brincar de maneira muito interessante, mostrando aí toda a maestria do poeta. Depois nós temos um poeta chamado Alberto de Oliveira, que vai diante de um vaso chinês, ele vai fazer uma poesia bem trabalhada, bem arquitetada, como se ele estivesse esculpindo ou uma madeira ou uma pedra. Porque para esse tipo de poeta, a única função da literatura deveria ser a arte pela arte, deveria ser totalmente descompromissada de lutas sociais. O poeta, nesse caso, mostraria apenas a sua habilidade em esculpir no papel alguma coisa, um poema, esculpir no papel um poema, buscando palavras, esmerilhando cada palavra, como se ele fosse mesmo um escultor. Estranho mimo aquele vaso. Viu casualmente uma vez, de um perfumado contador, sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso, vendo-a, sentia ou não sei que com aquele chin de olhos cortados, a feição de amêndoas. Agora nós vamos ter aqui o Ferreira Goulart, no poema Não Há Vagas, num tipo de leitura que serve para fazer denúncia social. É um tipo de literatura que se compromete com a defesa de certas ideias políticas. Ele vem mesmo para denunciar. Ele diz lá: o preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone,
a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema, o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a furta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Vocês vejam que aqui, além dele estar denunciando uma realidade social, que é a questão do desemprego, ele aproveita para fazer uma crítica bem contundente ao tipo de poeta parnasiano, como Alberto de Oliveira, que se preocupava apenas com a estética, com a beleza, com a arte pela arte. Então, agora nós podemos responder o que é literatura. Então, segundo Daniel Dor, linguista israelense, ele diz que ele compara, né, a literatura com a linguagem. Vocês sabem que a linguagem é muito importante para o desenvolvimento do homem. Seja a linguagem falada, escrita, a linguagem de sinais, toda linguagem favorece para o crescimento do homem. Então, ele vai colocar a literatura no mesmo nível da linguagem. O que ele vai dizer? O que é literatura, então? A literatura é uma técnica de instrução da imaginação, que serve não só para estabelecer comunicação, mas também para nos ensinar a viver pelas experiências simuladas. Então, a literatura, sendo uma técnica de instrução da imaginação, ela serve para estabelecer comunicação. O poeta, tudo aquilo que ele imagina, ele coloca no papel e comunica com o outro, que no caso é o leitor. Mas ele diz mais, não é só para isso que serve, não é só para estabelecer comunicação. Serve também para nos ensinar a viver pelas experiências simuladas. Porque quando eu leio um livro, um romance, quando eu assisto a um filme, ou uma poesia, eu leio uma poesia, de uma maneira ou de outra, eu me vejo naquele personagem, eu me vejo naquele eu lírico. Muitas vezes, algo que estava escondido dentro de mim. Então, a hora que eu me vejo, eu começo a me entender melhor. E me entendendo melhor, eu serei capaz de entender o outro também. Então, de experiência em experiência, mesmo que essas experiências sejam da literatura, simuladas, né? Elas podem não ser totalmente verídicas, mas elas partem da realidade. Existe aí uma verossimilhança, que é uma imitação da verdade. Então, o Daniel Dor ainda continua, é por meio dessa prática, né, de vivências, de experiências, que o leitor tem a possibilidade de ampliar a sua própria complexa experiência existencial. Nós temos a nossa existência não é muito bem compreendida ainda para nós. Então, quando eu leio um livro e me vejo no personagem, eu começo a me perceber ou começo a desvendar alguns sentimentos que havia ou que há dentro de mim e que eu não tinha me dado conta desse sentimento. E aí, com isso, eu posso clarear essa minha experiência existencial e enriquecê-la. Mas eu também posso articulá-la e ampliá-la levando para outras pessoas, porque de repente também eu posso identificar aquele sentimento de um personagem com alguém que me é bastante próximo. E com isso eu adquiro novos instrumentos para enfrentar os desafios da vida real. À medida que eu me conheço, eu vou me entendendo e eu me entendendo, eu terei mais possibilidade de resolver e solucionar e enfrentar os meus desafios. E a cada desafio enfrentado e superado, eu estou pronto para superar um novo. Então, vocês vejam o que é a literatura e para que ela serve. E agora eu vou usar aqui um trecho do Ítalo Calvino, citado por Mário Barengue, que está no livro O Miolo do Leão, do Calvino.
É bem isso que eu também sinto para que serve a literatura. A literatura serve para nos fazer mais felizes. Por que que ela serve para nos fazer mais felizes? Porque com ela, pelas leituras que nós vamos adquirindo nessas experiências, vamos nos tornando mais sábios, mais conscientes, mais sensíveis, mais perspicazes. Em geral, nós estaremos mais preparados para interpretar o mundo que nos circunda, o mundo humano em primes, ou seja, o mundo humano antes de mais nada. E é desse mundo humano que nós devemos saber coisas. É desse mundo humano que nós devemos ir em busca de conhecimento, né? Inseridos dentro de nós mesmos, tornando-nos mais hábeis em compreender nossos semelhantes, suas ações e suas atitudes, assim como as dinâmicas das relações que nos ligam a eles. Quanto mais nos compreendemos, mais compreendemos o outro, e assim também seremos mais compreendidos e teremos uma noção maior de compreender o sentido do peso das palavras, tanto o peso das nossas palavras quanto o peso das palavras dos outros. O desejo maior do homem é amar e ser amado. Quando ele ama e é amado, pressupõe que ele compreende e é compreendido. E a literatura serve para que nós vivenciemos essas experiências simuladas e compartilhadas, para que nós possamos nos entender melhor e assim sermos mais felizes. Então, a arte literária é a imitação da vida real. É a arte que imita pela palavra. Assim, nós temos a literatura como imitação da realidade. Ela pode não, uma história pode não ser verdadeira, mas parte, né, da verossimilhança que dá aquela ideia de verdade. É uma manifestação artística, né, de quantas pessoas aí que sentem a arte dentro dela, ali sufocando, e ela se manifesta artisticamente, ou seja, pintando ou escrevendo, ou fazendo cinema ou música. A palavra como matéria-prima é a matéria-prima da literatura, é a palavra. E a literatura é uma manifestação da expressividade humana. É uma maneira de um homem se expressar. Eu coloquei aqui que a arte literária é imitação. Em grego chama mimesis e imitativo do latim, que significa imitação. Paz e bem a todos. Espero que vocês tenham compreendido o que é literatura e para que a literatura serve.